Bom, capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo é um capítulo bem difícil, né, para se tratar. Então, que eu esteja aí bem iluminado aí, ajudado aí pela espiritualidade para a gente começar. O capítulo começa com a parábola do festim das bodas, né? A festa que o rei convida. Eu vou ler para vocês e vocês vão ver que a gente não entende nada, para ser honesto, né? É até difícil de entender que Jesus contou essa história, né? Porque é uma história que nego bate no outro vem mal vestido, sai escuraçado, então é um negócio bem complicado, né? Mas vamos lá. Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei, que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. Já começa aí difícil, né? Você já viu alguém querer perder festa? É meio complicado, né? De graça, vem comer, e eles não quiseram ir. Então, assim, já começa difícil a gente entender isso aqui, né? O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar meus bois e todos os meus cevados, tudo está pronto, vinde às bodas. Quer dizer, mesmo dizendo que ia ser tudo de graça, estava tudo preparado, eles, porém, se incomodaram com isso. Lá se foram, uns para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram. O cara matou porque o outro está convidando para a festa, né? Difícil de, né? Depois de lhes haverem feito muitos ultrajes, né? Então, se alguém pedir para você sair aí convidando para a festa, cuidado, perigoso, né? Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra ele seu exército, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seu servo: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas o que para eles foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, quer dizer, ele não estava com o traje da festa de casamento, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-vos nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes. Então, é uma parábola bem difícil para a gente entender, né? O que Jesus estava querendo, né, dentro da sua infinita sabedoria, ensinar para a gente aqui, né? Então, a gente fala que essa parábola ela é relacionada ao quê? Ao reino dos céus, né? Então, ele está convidando as pessoas, né? Aí ele comparou com o casamento, mas para ir para onde? Lá com Deus, né? Seja, né, num mundo mais evoluído e tal. E ele convidou determinadas pessoas. E quem eram essas pessoas que ele simboliza aqui? Era o povo hebreu, que foi o povo escolhido para receber essa mensagem, né? Por que o povo hebreu foi o povo escolhido? Eles são melhor que os outros? Não, porque eles eram os únicos que naquela época já eram monoteístas, né? Então foi escolhido porque era fácil eles entenderem que havia um Deus só. A maioria dos lugares eram pagãos e você tinha o quê? Vários deuses, né? O Deus do sol, da chuva e tal. E aí, por que ele fala que esses convidados recusaram? Porque vieram os profetas, próprio, né? Jesus já sabia que ele ia ser escorraçado, né? E aí fala que o pessoal do convite, que foi levar o convite, acabou muitos morrendo. E é verdade. Muita gente tentou levar, inclusive Jesus, e o povo em si não
Não aceitou. E aí ele faz o quê? Ele abre para todo mundo, né? E é o que Paulo de Tarso faz muito bem quando leva também para os pagãos, né? Então, vem todo mundo. A palavra é para todos, né? E aqui o final, quando ele simboliza aquele que não estava, ele não pôde entrar na festa, por quê? Porque ele não estava preparado. Ele não fez o quê? O seu dever de casa, não foi uma pessoa boa, né? Ele não se esforçou para estar preparado para esse momento, né? De adentrar aqui, né? No reino dos céus, como ele mostrou aqui. Então é uma parábola bem difícil, né? Mas tem alguns detalhes que são importantes. O primeiro disso aqui tudo é que Deus, ele não acha ninguém melhor nem pior, vem todo mundo. Ele quer que todo mundo venha. Só que a gente também tem que caminhar. Então não adianta ficar parado aqui, ficar esperando Deus chegar. Você tem que ir ao encontro dele. E como é que a gente vai ao encontro? Sendo mais parecido com ele. Sendo uma pessoa cada vez melhor. E esse é o grande desafio. Por isso que fala que é muitos os chamados. Mas e quantos estão querendo fazer esse sacrifício, essa caminhada? Né? Hoje a casa já está mais vazia, porque começou a esfriar. Só esfriou, a pessoa já não vem. Se chover então, aí já está pedindo muito. Deus, eu tenho que sair daqui ainda com chuva. Então, a gente vai percebendo que com poucas dificuldades, a gente às vezes já esmorece. E ter essa resiliência de a cada dia, principalmente quando chega numa hora que você fala assim, cara, eu estou começando a melhorar. Nossa, estou começando a ser uma pessoa mais boa, estou olhando os outros assim até, nossa, como irmão. E aí tu leva uma pancada, tu toma uma pancada da vida. Aí você já fala assim, estou fazendo tudo certo, pô, me ajuda aí. Quer dizer, ele bota um pouquinho de dificuldade, vamos ver se ele está, né, firme. Nem Jó lá, né? E toma a pancada do Jó. O Jó está firme com Deus. Ele toma pancada. Vamos ver até onde ele vai. Então, às vezes, a gente se desgasta ou desanima, e eu acho que esse é um termo bom, muito facilmente, né? E aí, ele fala da porta estreita, né? Então, você tem a porta larga e a porta estreita. A porta larga é onde todo mundo entra com certa facilidade. É onde a gente, né, quer dormir até meio-dia. Não é? Quem não quer? Opa! Mas o caminho é esse? Não é. O caminho ele quer que entre pela porta estreita. É mais difícil mesmo. Entende? Então, Jesus ele não veio para enganar ninguém. Ele não veio falar que a nossa vida era mais fácil. Mas ele mostrou que é uma escolha. E é uma escolha difícil. Porque a gente tem que fazer essa escolha todos os dias. Se é bom hoje, amanhã, daqui a pouco você alopra, já não é mais. Aí daqui a pouco eu vou voltar de novo. E vai indo. Então assim, você conseguir, e aí que vem o negócio, incorporar essa bondade em você para chegar a ser de uma maneira quase que automática, é que é o nosso grande desafio. Você daqui a pouco é bom e nem percebe. Aí a gente está indo bem. Você não precisa nem falar, hoje você precisa fazer força, né? Não, calma, não fica nervoso com ele. Aí o cara vai falando, você consegue dar uma porrada, né? Você fica ali e tal, se controla. Você vai trabalhando você, não é? Mas vai chegar uma hora em que a gente vai olhar para esse irmão, para assim, quem está fazendo mal para a gente, e vai olhar quem do outro lado? Alguém que é como se fosse uma criança, que ainda está... Isso. Você vai falar, né? Como Deus, Jesus na cruz. Senhor, eles não sabem o que fazem. Olha que espírito no momento de dor, né? De exaustão, ele ainda olhou, estava vendo todo mundo igual a neném, né? Sabem nem o que estão fazendo. Então no começo, né? Então a gente precisa começar a diminuir
o julgamento, que a gente é severo no julgamento. Fulano de novo fazendo aquilo, não aprende. Nossa Senhora, né? A gente às vezes é muito duro. E aí a dificuldade que a gente tem de ter um perdão é por quê? Porque a gente acha que o outro já deveria já ter aquele conhecimento, já não poderia mais fazer aquilo, né? É que nem o filho, né? Ele pequenininho ali faz uma charopada, não sei o quê, bota o dedo na tomada, e aí não, né? Mas quando ele com 10 anos já não dá, né? Ó, tá de brincadeira. Então, a gente vai esperando das outras pessoas determinados comportamentos que nem sempre eles estão aptos a oferecer. Então, o dia que a gente começa a ver nos nossos irmãos essa fragilidade humana, a gente passa a ter mais ternura no coração. Mas é o normal? Acho que não. A gente veio da onde? A gente veio do homem da caverna, malandro. Tinha que sobreviver. É porrada no outro, não é? Quem bobeava, não é? Se a gente pegar aí, né? Não muito tempo, tava aqui no planeta, tava os caras de espada, um rasgando o outro. E invadindo o território um do outro. Hoje nós ainda temos resquícios disso, né? Não temos aí um país invadindo o outro. Mas antes isso era o normal. Um vinha, destruía tudo, o outro ia lá, tomava de lá e não sei o quê. Então, a gente ainda está muito próximo dessa fase e ainda tem que caminhar muito ainda para chegar lá, né? Então, a porta estreita é um desafio. Bom, então, olha qual é o convite de Jesus, né? Essa passagem aí, né, que eles fizeram no The Chosen, não se sabe se aconteceu, provavelmente não tem acontecido, né? Mas ele pegou lá do Sermão da Montanha, onde Jesus ensinou e falando sobre essa lei romana, que se eles pedissem 1 milha, que andasse o dobro. Então Jesus nos convida a isso, a fazer mais do que está sendo solicitado. E talvez esse seja um dos maiores segredos da vida. Em tudo, seja profissionalmente, né? Tem até a pergunta lá, você está fazendo o possível ou o seu melhor? Quem faz só o possível... Então, quando a gente fala de muitos os chamados e poucos os escolhidos, na verdade, somos nós que nos escolhemos. A gente quer ir por esse caminho, né? Você vê que os discípulos de Jesus só sofriam, né? Tiveram uma vida bem complicada, né? E com finais muito tristes. Então, ele nunca enganou ninguém. Agora, à medida que a gente vai carregando, vendo essas injustiças de uma outra maneira, o fardo vai ficando mais leve. E a gente vai aprendendo a cada vez dar mais valor para as coisas que a gente tem de bom. Então você começa a mudar o seu estado mental. Você começa a valorizar as coisas boas que a vida oferece para a gente e que às vezes a gente só dá valor, né, quando não tem, né? Os dentes estão aqui, a gente só come e tal. Quando dá uma dor de dente, você vê, nossa senhora, né? Como é bom ter os dentes aqui. Então, muitas vezes a gente não, né? E aí vem uma questão bem complicada. Se a gente pegar ali, ó, Efésios, lá no Antigo Testamento, ele vem lá, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras. Tiago já fala, meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então, na própria Bíblia, a gente vê que tem hora que parece que entrou, e muita gente se pega nisso, né? Ó, a gente tem que ter a fé, acreditou, vai, né? Ó Mateus, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, a gente no Espiritismo trabalha com a fé
raciocinada, né? A gente procura entender o que está acontecendo, qual é o contexto, né? Para a gente poder estar cada vez mais conectado. A fé é importante? Muito importante. Muito importante. Agora, se a gente não colocar a nossa fé em ação, ela vale? Então, se a gente observar, Jesus, quando ele vem, ele mostra o tempo todo a importância da caridade, a importância do amor, né? Tem a parábola lá dos trabalhadores da última hora, então não tem problema. Pô, se arrependeu lá no, né? Agora que eu acordei para a vida, que ótimo. Mas tem que começar a partir dali, realmente botar a mão na massa e fazer, né? Então, disso aqui, o que a gente tira? Que na verdade é o seguinte: obra por obra não vale, porque é muito importante o porquê nós estamos fazendo aquilo, qual é o motivo. Ele não fala lá, a última preleção minha foi o quê lá? Da mão, né? O que uma mão dá, a outra não pode saber. Então, se eu estou fazendo obra para aparecer, para dizer que eu sou bom, ó Deus, dá uma olhada aí para mim, bota um bônus aí para mim, isso vale? Não vale. Por outro lado, se eu também ficar só orando, me ajuda, não sei o quê, aí tu lá chuta o cachorro e não sei o quê, xinga o vizinho, funciona? Então, a verdadeira fé, se a gente acredita em Deus, se a gente acredita em Jesus, a gente faz o máximo possível, o melhor da gente, para colocar isso em prática. Então, a partir daí vem obra. O que é obra? Obra é eu ter paciência com meu filho, é eu dar bom dia para as pessoas, é olhar no olho, é no meu trabalho atender a pessoa da melhor forma possível. Isso aí. É tratar os outros como sendo irmãos. Não precisa fazer, né? Alguém aqui acha que vai salvar o mundo, ou vai... Não é, entendeu? São poucos ali, nós somos bilhões, é cada um fazendo um pouquinho, o mundo começa a ficar um lugar melhor. Então, essa questão das fé e das obras, você pode ver que Jesus bota os discípulos mão na massa, filho, né? E tem um momento lá, não sei quem já viu aí no The Chosen, que ele chega lá e fala assim, agora vocês vão sair para fazer coisa, vocês vão poder curar. Aí eles, nós não estou preparado não, eu não estou preparado não, bem. Nós vamos, inclusive não precisa levar nada, vai assim mesmo. Então, ele quer que a gente trabalhe, a gente precisa ser mais amoroso. E às vezes é escutar uma pessoa, não precisa fazer grandes coisas não. Aqui no Espiritismo a gente fala o que? Lá no capítulo 15 lá, né? É toda uma parte que fora da caridade não há salvação. Então a caridade, ela é muito importante. E ela vai ser cada vez mais verdadeira quando a gente começa o quê? Sentir cada vez mais isso no nosso coração. E o dia que a gente ajudar uma pessoa e ficar feliz por ter ajudado, cara, aí nós já estamos começando a entender como é que as coisas funcionam. Mas é um longo exercício. Olha o Livro dos Espíritos na 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Ó, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Ele está pedindo grande coisa aí. A caridade é dar numa tanta cesta básica, é você, olha lá, benevolente com as pessoas, ter um pouco de dó, de o que está precisando, né? Ver uma pessoa com dificuldade, o que está acontecendo aí? Indulgência para as imperfeições, foi o que eu falei no começo. É a gente aceitar que todo mundo aqui é imperfeito, uns mais, outros menos, né? E o mais difícil, né? O perdão das ofensas, né? Perdoar, ó, tem que trabalhar, né? Inclusive no The Chosen tem uma parte sobre o perdão, quem já viu de Mateus com Pedro, lindíssimo, né? E é onde, naquela cena ali, que Jesus leva aquele ensinamento de quantas vezes a gente tem que perdoar, né? Alguém já viu essa passagem? É muito bonita, muito bonita. E no final você vê, Pedro não queria perdoar Mateus, que ele era um cobrador de impostos, ele ia contra o seu próprio povo, então ele não tolerava. E
ali no The Chosen, ele coloca o quê? No momento em que Jesus fala assim, ó, você não vai ser mais Simão, você vai ser Pedro. E dá uma certa liderança para Pedro, o Mateus, ele não... Ah, pô, peraí, o cara que só me trata mal, como é que ele vai ser um líder ainda? Isso aqui não está muito correto, né? E aí ele vai até Jesus e fala, vem cá, não está muito coerente isso aí, né? E aí ele fala assim, mas você já pediu perdão para ele? Mas ele não vai me perdoar. Mas você já pediu perdão? Então você vê que o primeiro passo difícil é você reconhecer os seus erros e pedir. E aí quando ele vai pedir o perdão para o Pedro, Pedro nem vai para lá. E aí que ele vai conversar com Jesus, né? E fala assim, pô, Mateus fez isso, fez não sei o quê, fez não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. E aí Jesus vai contando, 1, 2, 7, vamos parar em 7? É lógico que é assim, eles usam ali uma linha, né? Não foi exatamente assim que aconteceu, né? A Bíblia traz os ensinamentos, não sai os detalhes. E aí ele fala para ele, fala assim, você não tem que perdoar 7, é 70 vezes 7, né? E o mais interessante é que quando Pedro sai, ele vai trabalhando nele com muita dificuldade e aí a cena é maravilhosa. Porque quando ele abraça o Mateus e perdoa, os dois saem bem. Você vê que tira um peso. Como aquilo fez um bem para os dois, tanto para quem perdoou, como foi sendo perdoado. Então, a gente precisa buscar isso. Ah, a gente consegue? Nem sempre. Mas, vamos lá. O que a gente pode fazer? Eu não consigo nem olhar para ela. Ela foi lá, matou meu cachorro. Eu não consigo nem... Então, o primeiro passo é o quê? É eu dentro da minha casa. A primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Começar a orar e pedir para Deus para tirar esse sentimento. Começa com a vontade de querer fazer. Tem que se trabalhar. Isso, entende? Vai ser assim? Não, porque eu li aqui que tem que fazer, que bonito, é lindo. Não dá, você não tira aquele sentimento de uma hora para outra. Entende? Então o que a gente tem que fazer? Oração. Pede a Deus, Jesus, me ajuda. Eu não quero ter mágoa desse irmão. Tira esse sentimento. E aí ele vai diminuindo, o tempo vai passando, a gente vai ajudando, a gente vai estudando, vai entendendo melhor e devagarinho nós vamos trabalhando isso. Isso é fazer o máximo. É contrariar a sua natureza. Está ali. E aí, quem sabe a gente consegue até pelo menos olhar assim, passar e não, né? E a coisa vai aos poucos. Tem uma passagem do Chico Xavier que fala sobre um negócio parecido, né? Que mataram o cachorro dele, sabe essa história? Não. E aí a espiritualidade fala para ele assim, cara, você não está conseguindo trabalhar, porque ele não parava de pensar nisso, e aí não conseguia. E ele fala assim, vai lá e dá um presente para a pessoa que matou o negócio, entendeu? E aí ele tem que descobrir o que ela quis, que ela gostava, né? Era uma máquina de escrever, uma máquina de costura, e ainda deu um presente para a pessoa, como dizendo, ó, tá bom, vai ser uma pessoa melhor, tem um pouco de amor, toma um pouco de alegria, talvez a sua vida é uma vida muito triste, né? E foi assim que ele, né? Mas é difícil, né? Por isso que nós estamos aqui. Se fosse fácil, nenhum de nós estava aqui, né? Falei. A irmã. Então a gente trabalha com a fé raciocinada, acreditando, né, aqui no amor, né, e seguindo os ensinamentos de Jesus, tentando entender. Então todos nós, isso aqui é uma coisa importante, né? Se a gente um dia aí quiser ser anjo aí, tá num nível mais luminoso, a gente aqui nas nossas asas, a gente tem que ter a moral e o conhecimento. Então as duas são importantes. A gente tem que estudar, né, a doutrina, tentar entender cada vez mais os ensinamentos de Jesus, entender mais do mundo. A gente precisa conhecer, né? Mas a moral tem que crescer junto. Se uma cresce sem a outra, começa a ficar perigoso, né? Aí a gente usa o conhecimento pro mal. Mas se a gente tiver um bom conhecimento e a gente tiver uma moral alta,
o que a gente vai fazer? A gente vai poder realmente ajudar a fazer diferença na vida das pessoas, né? Se a gente é um médico e a gente está numa situação, alguém passa mal, né? Você tem um conhecimento, você vai ter melhores condições de socorrer aquele irmão do que o outro, que é um anjo, que é uma pessoa maravilhosa, mas não sabe nada, não vai conseguir fazer nada. Então a gente tem que sempre trabalhar essas duas coisas na vida da gente. Também não adianta a gente chegar, eu não gosto de ler nada, não gosto de saber. Não. Tá bom. Não, Deus quer que a gente faça o quê? Que a gente seja cada vez melhor em todos os sentidos. E cada vez que a gente tem mais conhecimento, a gente pode estar em posições maiores na sociedade para fazer o quê? A diferença, né? Ou a gente acha que nos mundos mais evoluídos não tem uma organização da sociedade também. Tem também, né? Então precisa ter pessoas boas, né? E aqui vem uma parte braba, né? Quanto mais conhecimento a gente tem, mais é exigido. Então ele fala assim, ó, você que não sabia de nada, né? Tá bom, né? Mas você já tinha te avisado, né? Você... Com quem Jesus era muito duro? Ele não era tranquilo com todo mundo, não. Era? Tinha um grupo que ele era bravo. Quem era? Os fariseus, né? Por quê? Porque eram os doutores era quem na teoria tinha mais cultura. Esses aí, então, se você é mais esclarecido, mano, amigo, e você fica ainda utilizando o seu poder em cima do povo, você fica criando um monte de regra, você fica aí da boca para fora, quer aparecer. Então ele era, né? Ó, Mateus 23, 13 a 36. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Então, são palavras duras, entende? Ai de vós, escribas e fariseus, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Né? Alguém já ouviu falar de animais de rapina, né? É um violento. Então, você vê que semana que vem não vai ter ninguém no centro, né? Porque é melhor não saber nada, né? Porque vão exigir mais da gente. Então, se a gente conhece a palavra de Jesus, se a gente precisa se esforçar. Isso. Por quê? Porque já não vai aceitar que a gente não sabia. Tem que arrumar outra desculpa, né? Acha lá o Rolando Lero, veja bem, amado mestre, e tenta ver outra coisa para falar. Entende? Por quê? Tá aqui. Ele, à medida que ele entende que você já sabe o que tem que fazer, ele quer que você faça? Não necessariamente. Ele quer que a gente se esforce, que a gente caminhe, né? Então vamos ver esse vídeo aqui.
Então a gente é igual o cachorrinho. Tem as nossas dificuldades, as nossas limitações, né? E o que Deus espera de nós? A gente se esforce. Nem sempre a gente é o mais habilidoso, nem sempre a gente é o mais preparado, né? Mas o importante é que a gente tente fazer o nosso melhor. Por quê? Porque à medida que vai passando, a gente vai melhorando. Às vezes a gente não percebe, né? Às vezes quem está em família, às vezes a pessoa da família fala assim, anda mais calmo, o que está acontecendo com você? Né? Então, a gente vai melhorando. Né? A gente erra, a gente é falho demais. O ser humano ele é muito falho. Agora, a gente não pode desanimar. Né? E vai ter momento que vai dar tudo errado ali com ele. E por isso a gente vai desistir? Não. É nesses momentos da derrota, nesses momentos da dificuldade, são nesses momentos que a vida parece injusta, que a gente tem que fazer mais força. Por quê? É o teste que nós estamos passando ali. Não é? Alguma coisa a gente tem que aprender com aquilo que a gente está passando. Então, força. Estou com pouca força. Mas se conecta, pede ajuda, entende? Jesus deixa a gente? A gente está sozinho? Principalmente quando a gente está em dificuldade. Está ali. Mas é que nem um pai. O pai consegue, a mãe consegue resolver tudo para o filho? Então tem hora que você está ali. Se precisar, né? Ele vai aprender a andar se você não largar ele, não deixar ele levar uns tombos? Não vai. Então, é o que Deus faz com a gente. Agora, qual é a maior dificuldade que a gente tem? Né? Aqui, vou pular esse vídeo aqui. Aqui fala assim, mas eu tenho poucas habilidades, eu não sei o quê. E aí tem um videozinho aqui do lápis da borracha. Vocês já viram isso? Eu vou passar o vídeo, vai ver. Hoje eu tenho vários vídeos aqui, eu vim cheio de produção cinematográfica. Pô. Vem a minha amiga aqui, tem que fazer bonito, né? Tô usando 500 vídeos aqui pra... Então vamos botar o lápis aqui pra ver o lápis. O lápis é borracha. Em uma pequena sala de aula, um lápis e a borracha viviam lado a lado na mesma caixa de materiais escolares. O lápis, com sua madeira macia e grafite de cor viva, era o artista da dupla, criando linhas perfeitas e desenhos vibrantes que encantavam os alunos. Já a borracha, branca e macia, se sentia insignificante, relegada à tarefa de apagar os erros do lápis. Com o passar dos dias, a borracha se questionava sobre seu papel na sala de aula. Será que sou apenas um objeto inútil, destinado a apagar os erros dos outros? Pensava ela com tristeza. Um dia, não aguentando mais seus pensamentos negativos, a borracha decidiu se abrir com um lápis. Você acha que sou inútil? Perguntou ela com voz baixa e hesitante. Tudo que faço é apagar os erros que você comete. O lápis, surpreso com a pergunta, olhou para a borracha com carinho. De forma alguma, exclamou ele. Você é essencial para a minha arte. Sem você, eu não teria a coragem de criar. Saber que posso corrigir meus erros graças a você me dá a confiança para desenhar e escrever sem medo. Juntos transformamos a folha em branco em algo belo. Antes de encerrar a conversa, o lápis olhou profundamente nos olhos da borracha e disse: lembre-se sempre, minha amiga, que em cada linha que traço e cada obra que crio, há uma parte de você. Sua habilidade de me permitir corrigir e melhorar é o que torna cada desenho possível. Sem você, meus esforços seriam incompletos e meus erros permanentes. Juntos fazemos algo maravilhoso, algo que nenhum de nós poderia fazer sozinho. As palavras do lápis tocaram o coração da borracha. Ela nunca havia pensado em si mesma dessa maneira. Pela primeira vez, ela se sentiu valorizada por fazer parte de algo importante. A partir daquele dia, a borracha passou a ver seu trabalho com novos olhos. Ela não era mais apenas um objeto para apagar erros, mas sim uma ferramenta essencial para a criação artística. Com entusiasmo renovado, ela começou a apagar os erros do lápis com mais cuidado e precisão, tornando as obras de arte ainda mais perfeitas. A jornada do lápis e da borracha nos ensina que cada um de nós tem seu valor único e que, ao trabalharmos juntos, podemos alcançar grandes coisas. O lápis, com sua criatividade, e a borracha,
com sua capacidade de corrigir erros, formavam uma dupla imbatível, demonstrando que a cooperação e o respeito às diferenças são a chave para o sucesso. A história nos convida a refletir sobre nossas próprias habilidades e imperfeições. Todos nós temos algo a contribuir para o mundo, mesmo que não percebamos à primeira vista. Acredite em si mesmo, valorize suas qualidades e não tenha medo de cometer erros. Eles fazem parte do processo de aprendizado e nos ajudam a crescer e evoluir. Lembre-se, o trabalho em equipe e a valorização das diferenças são essenciais para alcançarmos nossos objetivos e construir um mundo melhor. Juntos podemos transformar nossos sonhos em realidade, assim como o lápis e a borracha transformaram a folha em branco em obras de arte inspiradoras. Então, quantas vezes a gente se sente pequeno, quantas vezes a gente se sente que não está preparado? Deus tem um propósito para cada um de nós. E se a gente veio dessa maneira como a gente é, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, é porque é isso que a gente precisa para poder fazer a nossa caminhada. Então a gente tem que começar, primeiro, gostando da gente, né? E saber que assim, como eu posso contribuir? E não tem que medir o resultado, a gente tem que medir o nosso esforço. Vamos pensar de novo essa situação que eu falei do nosso filho. A gente julga ele por ele fazer uma coisa melhor? Por ele desenhar mais bonito? Não. A gente julga ele pela vontade, pela determinação, não é? Vai lá, faz um desenho lá, você, nossa, que lindo, não é? Se você chegar e falar, nossa, que filho, já desiste, desenhista não vai ser, não é? E toda pessoa que desenha, o que acontece? Ela só chega a desenhar bem porque ela desenha muito, ela gosta, se diverte desenhando e vai ficando cada vez melhor. Então, a gente sempre pode fazer a diferença no mundo. E se a gente fizer a diferença para uma pessoa, já ganhamos. Então Deus tem um propósito para cada um de nós. A gente tem que começar a se sentir parte desse universo. Acreditar que a gente tem apoio, que Jesus está do nosso lado. E caminhar. E tentar, quando puder, fazer a diferença. Poder ajudar. Tentar ser melhor. Se esforçar. Mas se a gente não tem confiança, como que a gente se esforça? Aí a gente paralisa. Aí fica triste. Nossa, eu sou tão fraco. Eu sou tão devagar. A gente veio da maneira que a gente precisa vir. E vamos trabalhar para buscar mais habilidades. Não importa onde a gente vai chegar. Bom? E agora vem aqui, ó. Qual a maior armadilha? O que a gente tem que enfrentar todos os dias que é o que derruba a gente? As nossas emoções. A gente é precipitado. A gente ansioso, acha que nada tá bom, porque a gente perde aqui, ó, o raciocínio. Né? Fé raciocinada é acreditar, né? Então vamos ver a senhorinha o que vai falar para nós. A pipoca vai vir outro dia, hoje não teve, mas nós vamos melhorando, hein? A gente vai se esforçando.
Então a gente às vezes é precipitado, não tem todas as informações, né? Sabe um pouquinho do negócio, já toma milhões de conclusões e nem sempre a gente está certo, né? Por que a gente fala que Deus é soberanamente justo, né? Infinitamente justo? Porque Ele sabe o que está dentro da cabeça de cada um. Se ela tomar alguma atitude qualquer, Ele vai saber exatamente o porquê que ela tomou, o que ela sentiu, o que levou. A gente vai conseguir? Vai. A gente até tenta. No direito hoje, você tem lá o crime culposo e o doloso, não tem? Você vê que a gente, dentro da nossa limitação, a gente já entende que ele matou o outro, não queria. Então, a pena menor. Então, a gente tenta, só que quem de nós tem todas as informações, sabe o que outra pessoa passou, o que levou a ele a fazer isso, né? A gente vê uma pessoa drogada, por exemplo, e a gente vai falar, tá vendo? Essa cara é moleza, né? Aí na rua. Mas a gente não sabe nem quais foram as provações que ele veio passar naquela vida. E talvez, se a gente passasse por algo parecido, talvez a gente estivesse lá também, né? Porque cada um veio para passar uma determinada coisa para aprender ali, né? A gente nem escolhe o pacote completo, não. A gente escolheu bem sofrer pouco, viu? Vocês acham que estão sofrendo muito, né? E a gente acredita o quê? Que você vai reencarnando e vai aprendendo novas coisas e vai melhorando como pessoa. E a gente pode, em alguns momentos, pedir para ver, agora tá bom, você tá bom? Vamos lá, volta lá para fazer um teste. E aí a pancada vem. E quantos de nós será que estamos preparados, né? Às vezes a gente vê uma mãe perde um filho numa questão brutal e às vezes ressignifica aquilo e se engaja para ajudar outras mães. Quantos de nós estão preparados? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os julgamentos. A gente dizer que algo é errado, um ato, não tem problema. Agora, a gente não pode falar que a pessoa, porque a gente não sabe o que levou ela a fazer aquela situação errada. Por isso que é muito difícil. Só que a gente faz isso só 23 horas e 59 minutos, né? Aí no outro a gente está espirrando ali. Então é um momento que a gente não está julgando ninguém. Então a gente
sabe tudo sobre futebol, a gente é o melhor técnico, né? A gente é o melhor presidente, no trabalho a gente é melhor que o chefe, a gente é melhor que todo mundo, né? Sabemos tudo. Né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque à medida que a gente segue com as nossas emoções, nem sempre é uma boa, a emoção não é uma boa conselheira, ela é um momento ali para te dar um alerta, ó. Né? Então, às vezes, e não é só errar na hora que tá ruim, não, né? Às vezes a gente faz muita promessa quando tá tudo bem, né? Tá feliz, me dá não sei o que eu vou dar e tal, meu Deus, agora como é que eu vou fazer? Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? E aí tá a chave do momento que o planeta está vivendo e o que a gente está passando. Quem consegue começar a dominar suas emoções, começa a dar um passo à frente na sua evolução. Então, se ficou nervoso, aí você vamos analisar melhor aqui, deixa dar um tempo, não toma uma atitude. Se a gente conseguir fazer isso, nossa, a gente já deu um salto aí na evolução. Entende? Porque a gente ainda vai estar sofrendo, ainda não está aquilo que eu falei, não está automático, né? Não está aquele amor, aquela caridade, aquela benevolência, não é automático, né? Abate aqui, oferece o outro, né? Não estamos assim ainda. Mas já estamos começando aí, pelo menos já não reagi, já não... Falou aquilo para mim, meu Jesus Cristo. Tá bom. Eu tenho uma história minha muito engraçada. Eu fui militar, sou da reserva, e eu, quando era aluno, estava fazendo um acampamento, né? Um treinamento no mato e tal, não sei o que lá, e tal, beleza. E aí a gente chegou num momento assim, ó, que tinha que sair um por vez e passar numa trilha, né? E na trilha você ia, né? Jogava bomba de gás lacrimogêneo, não sei o que lá, você pulava, tinha que passar no rio, aí tinha que ser até chegar lá no final, tá bom. E aí foi indo, e aí no final assim, já ficaram só eu e mais dois, e o cadete do 4º ano, que estava, né, eu estava no primeiro, o cadete estava no 4º ano, que estava ali coordenando a gente, ele falou para um amigo meu assim, falou assim, que cara é essa que você está aí, rapaz? Ele estava assim meio cansado, não sei o quê. Não, estou bem, não sei o quê. Não é para assim que responde, não. Ele falou assim, é a única que eu tenho, senhor. Aí ele, é a única que eu tenho, senhor. Tá bom. Tá bom. Aí, foi a minha vez, vai para a pista. Aí, pô, cara, daqui para lá é bomba, não sei o quê. Cheguei lá no final, já acabado, assim, não sei o quê. Cheguei lá, o outro cadete, que era outro, né, não era aquele, ele falou para mim assim, que cara é essa, cadete? Eu, é a única que eu tenho, senhor. O cara aloprou. Vai pagando aqui, você tá ficando maluco, e não sei o quê, e fizeram eu rolar no barro, e não sei o quê, e judiando de mim pra caramba, e eu lá não sei o quê, até que terminou lá, e esse cara chegou, o outro. Mas o que aconteceu aí? O cadete aloprou aí, mano, ficou maluco e tal, não sei o que lá, insubordinado. Mas o que ele fez? Ele falou não sei o quê. E fui eu que ensinei isso. Para, que o menino estava seguindo ordem. Então nem tudo é o que se parece. Eu estava insubordinado? Não, mas o cara que fez aquilo lá tá louco, você, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com as verdades que a gente tem. Aqui são a transição dos mundos, né? Então, a gente estava aqui, ó, no começo, os mundos primitivos. Os mundos primitivos, aonde que o que impera? Os instintos. Principalmente sobrevivência. E aí a gente começa a caminhar para cá, a sociedade ela começa a se organizar, ela começa a ter leis e tal, e a gente chega aqui no mundo de provas e expiações, que é o que nós estamos hoje, né? Ainda que no mundo de provas e expiações predomina o bem ou o mal? O mal, ainda, né? Mas eu acho que a gente já está meio que igualando, né? Apesar da mídia mostrar as coisas ruins, a gente tem muitas pessoas já boas, que ajudam, que faz, tem muita coisa boa que a gente não vê, né? Até porque não faz sucesso, né? O sucesso é aquela, né? O da Atena lá, na tela, né? Ele não vai falar assim, na tela, a vovó ajudou o netinho a não sei o quê, ninguém vai assistir. Cortou a cabeça, nossa, a audiência vai lá no alto, né? Então, a gente já está nessa mudança. E a chave para a gente ir para o mundo de regeneração é a gente começar a controlar as emoções. A gente não pode mais ter impulsos agressivos. A gente não pode mais resolver, né, tudo na porrada.
A gente hoje já tem esse conceito. Qual é a dificuldade? É a gente colocar isso em prática, né? Acho que a gente já evoluiu bastante, né? A sociedade como um todo, né? Na época de Jesus, você andava assim, tinha um monte de crucificado todos os dias, né? É um negócio, né? Quem visita lá o Coliseu sabe o que acontecia lá. Então a gente já melhorou. Quer dizer que a gente tá bom? Lógico que não, tem muito, né? E hoje ainda para ajudar, nós temos 6 bilhões no planeta, né? É gente que não acaba mais, muito mais que a outra, né? Então tem mais gente boa, mas também tem mais gente ruim também. Então faz parte do processo ali. Então nós estamos caminhando aqui. E se a gente quiser seguir aqui, a gente precisa se controlar. À medida que a gente controlar as emoções, a gente toma melhores atitudes. E aí uma coisa vai puxando a outra e a gente vai se tornando uma pessoa cada vez melhor, né? O pessoal não fala que gentileza gera gentileza? Agora, como é que a gente se mantém motivado? Né? Como é que acorda 5 horas da manhã, pega o trem, vai trabalhar, volta, chega às 7 horas da noite e no outro dia está motivado, né? A gente vai, erra, não sei o quê, fica sem dinheiro e não quer ajudar o irmão ainda. Como que a gente se mantém motivado, que é um desafio muito grande. Mas vamos ver esse vídeo aqui, então, pronto. Sessão cinema. Escola, um grande grupo de alunos do 6º ano foram colocados. Em escola, um grande grupo de alunos do 6º ano foram colocados para resolverem vários difíceis quebra-cabeças. E independentemente de como eles se saíram nessa tarefa, foi dito que eles pontuaram muito bem e que eles foram melhores do que a maioria das outras crianças. Depois disso, metade desses alunos foram informados que eles pontuaram assim tão alto porque se esforçaram bastante, enquanto para a outra metade foi informado que tudo aconteceu porque eles eram inteligentes. Depois disso, foi entregue a cada aluno mais 3 tipos de quebra-cabeça: um fácil, outro de dificuldade média e outro extremamente desafiador. E o que aconteceu depois disso foi muito interessante. Os alunos que foram informados que eles foram bem porque eles eram inteligentes gastaram a maior parte de seu tempo nos quebra-cabeças mais fáceis. Em contrapartida, quase não ficaram nos mais difíceis e gastaram, no geral, muito menos tempo tentando resolver qualquer um dos quebra-cabeças, mostrando o sinal claro de baixo nível de motivação. Por outro lado, os alunos que foram informados que eles foram bem porque se esforçaram, gastaram a maior parte do seu tempo focado nos quebra-cabeças mais difíceis. Em geral, gastaram muito mais tempo tentando resolver qualquer um dos quebra-cabeças, mostrando um alto nível de motivação. Mas então, o que podemos aprender com este estudo? O livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, mostra as diferenças entre a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. As crianças que foram informadas que foram bem porque eram inteligentes cultivaram a mentalidade fixa. Elas foram levadas a acreditar que eram fatores fora de seu alcance a razão de terem ido bem. Todas elas eram tidas como inteligentes. E uma vez que você é inteligente, você não pode deixar de ser. Está totalmente fora do seu controle. Por outro lado, as crianças que foram informadas que foram bem porque se esforçaram, cultivaram a mentalidade de crescimento. Elas foram levadas a acreditar que eram fatores que elas controlavam que levaram aos seus resultados. Que tinha sido seu trabalho duro e seu esforço que se permitiu ir bem nos quebra-cabeças. Elas eram tidas como esforçadas, uma característica que depende de você, que você tem total controle. E aqui está a chave para a motivação. Você só consegue permanecer motivado se você perceber que tem controle sobre a situação, que você é o maior responsável pelas coisas que acontecem com você. Agora, se você quiser a fórmula para a desmotivação, é só criar as crianças dizendo para elas o quanto elas são inteligentes e talentosas, e que nasceram com um dom. Essa é a chave para adultos desmotivados e tristes. As grandes mudanças da minha vida e até a criação desse canal foi baseada nessa mudança de percepção entre a mentalidade fixa e a de crescimento. Quando eu era pequeno, sempre fui chamado de inteligente, tanto pelos meus pais quanto pelos meus colegas, e assim eu cresci acreditando nisso, não me esforçando em nada.
Somente após a vida ter me batido um tanto, em um momento em que precisei ser extremamente esforçado e que comecei a ser reconhecido por causa disso, é que passei a ter uma maior motivação e me sentir no controle da minha vida. Muito do que conquistei, incluindo a criação desse canal, foi um dos resultados disso. Ou você acha mesmo que alguém que se considera inteligente criaria algo do qual poderia falhar? E podemos trocar essa característica de inteligente por várias outras que também não dependem do nosso esforço. Talentoso, que tem um dom, esperto, ou até características físicas, como ser bonito. Isso estou falando somente das boas. Poderíamos falar também das ruins, que nos colocam para baixo e nos aprisionam em rótulos, como de ser burro, lerdo, feio, todas essas suas variantes, e muitos outros adjetivos, ao invés daqueles que teríamos um pouco de controle, como esforçado, batalhador, simpático e responsável. Essas são apenas palavras, mas o que precisamos é adotar essa mentalidade de crescimento para que possamos nos sentir motivados o tempo todo. E aí, como conquistar isso? A melhor maneira é simplesmente começar a resolver os problemas da vida, começando pelos menores, como por exemplo o de arrumar a própria cama, e subindo gradualmente, passando a estudar mais para as matérias que têm dificuldade, a de conscientemente buscar incrementar um pouco da sua produtividade, melhorando sua alimentação e se exercitando. E além disso tudo, e talvez ainda mais importante, o de tirar algum tempo para apreciar o fato que foram as suas próprias ações que resolveram estes problemas. No final do dia, fica a pergunta das coisas que aconteceram comigo. Quais aconteceram por causa do meu esforço ou por falta dele? Em quais coisas posso melhorar? Parece um caderninho, né? Entendeu? Então, Jesus, ele escolheu os apóstolos mais inteligentes, não foi? Não, né? Mas não precisava ter força para andar com Jesus de um lado para o outro. Corre para cá, corre para lá, não é isso? Aí chega os romanos, manda carregar ali, ele quer que uma milha a mais. Então, aqui é um vídeo que tem nada a ver com o espiritismo, né? E tem tudo a ver. Primeiro, o que a gente acredita no espiritismo? Que quem é o responsável pelas suas ações? Nós. Esse é o primeiro ponto. O segundo, que a gente tem que se esforçar para conseguir evoluir, né? E que é fruto do nosso esforço que vai vir o resultado. Não existe solução mágica. E ele ainda fala uma coisa muito legal, que é o quê? Da gente analisar no final do dia e celebrar também o que a gente fez de melhor. Pô, a gente faz tanta coisa boa também, gente, a gente não se valoriza. Ainda quer que os outros valorizem, né? A gente mesmo sabe se valorizar, né? Fala, pô, parabéns e tal, né? Eu lá em casa eu como chocolate quando eu vou bem, né, Simone? Né? Então, isso é o desafio, né? Agora, qual é a maior motivação? É saber que tem alguém do nosso lado torcendo por nós em cada etapa. Então, assim, vamos com calma e elegância, caminhando e vamos melhorando devagarinho, sem grandes mudanças, né? Não dá para a vida fazer assim, ó, e de repente tudo vai dar certo. Nós agora vamos ser o super-homem, né? Tem que achar alguma coisa lá. Então não existe fórmula mágica. Existe um trabalho de formiguinha. Vai fazendo, vai fazendo. E se a gente tem essa oportunidade, que nem ele falou aqui, da gente celebrar as conquistas, né? A gente na escola tem um caderno, onde a gente põe lá as coisas boas, ruins que aconteceu, aí você fala como você se sentiu. Quando você está lá no segundo caderno, você começa a olhar o primeiro. Aí você fala, nossa, só que eu ficar nervoso com isso? Porque a gente vai percebendo que pelo menos assim, você continua nervoso, mas com outras coisas, às vezes mais importantes, né? Na nossa visão naquele momento. Então, por que a mãe é toda, não sei o que, a avó já, não sei o que lá e tal, já viu que não adianta muito e tal. Então, a gente tem que ser assim conosco, na vida. A gente tem que colocar uma vida mais leve,
E tem que começar por nós. Quem coloca mais pressão em nós somos nós mesmos. Nós criamos as maiores preocupações. A gente fica preocupado em como vão pensar da gente, como a gente quer ser. A gente quer ser sempre o primeiro. Mas assim, dá para todo mundo ser o melhor? Com 6 bilhões vai ser difícil, hein? Imagina os 6 bilhões correndo 100 metros lá, né? É difícil. Né? Alguns vêm com algumas características com outras. E que bom que a gente é do jeito que a gente é. Porque a sabedoria divina trouxe para nós o quê? O que a gente precisa. A gente só precisa cuidar bem disso aí, né? Ó, eu sempre termino com a chave do Chico aqui, mas hoje tem tanto vídeo, eu vou botar uma a mais aqui. Só pra gente terminar e sair daqui feliz, certo? Não teve a pipoca, né? Faltou. A minha esposa vai providenciar da próxima vez. Então vamos lá, ó. Todo mundo agora vai virar assim, hein? Olha lá, vamos virar a vida agora, hein? Não é a mesma, hein? Então a cada dia a gente pode, né? Não é fácil, não é dessa maneira, né? Que a gente vira a chave, mas a gente pode fazer diferente, seguir um pouco melhor, não desanimar. Então é isso aí, ó. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. O que foi, foi. E a gente tem que aceitar o passado. Muita gente fica vivendo no passado. Porque não sei o quê. Mas é possível começar de novo e fazer um novo fim. Então amanhã é um novo dia. E para Jesus, importa se a gente começar a ser melhor amanhã? Não, está lá os trabalhadores da última hora. Ele está chamando. Vem com as imperfeições que nós temos, com as características que nós temos, e nós vamos fazer o possível? Não, nós vamos fazer o nosso melhor. E é isso. E seguir com confiança. E acreditar na gente, né? Quem disse que eu estou a pessoa mais preparada para estar aqui na frente? Como a Cléo falou, eu sou aluno. Sei tudo. Você sabe? Acho que não. A gente vai lá, estuda, tenta trazer. Põe o coração. Põe o coração que a espiritualidade ajuda. Todo mundo bem? Muito bem.